Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muito grato de estar aqui, grato a Deus por estar aqui nessa noite. Como disse o pastor André, amigo de longa data. Muitos cafés aí, né? Muita oração, muito compartilhar. E Deus tem sido bom conosco. Quero mandar um beijo para minha esposa, que deve estar me assistindo, minhas filhas. Amo vocês. E agradeço a Deus pela vida, pelo presente que é a minha família. Amém. Em reverência à santa palavra do Senhor, peço por gentileza estarmos de pé. Abrimos nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo, escrita a Coríntios, na sua segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo número 7. Coríntios, capítulo número 7, segundo a Coríntios, capítulo número 7. Obrigado, querido. Segundo a Coríntios, capítulo número 7. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia de carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não o digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações, para juntos morrermos e juntos vivermos. Grande é a minha fraqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque, mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo, fomos atribulados por fora, combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia a vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda mais me regozijei, porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora antes me estivesse arrependido, pois vejo que aquela carta me contristou, me entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o fostes para o arrependimento, pois segundo Deus, foste contristados, para que por nós não sofreis dano em alguma coisa. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Pois vede quando o cuidado não produziu em vós isto mesmo, o serdes contristados segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocentes nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu, mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Por isso temos sido consolados, e em nossa consolação nos alegramos ainda muito mais pela alegria de Tito, porque o seu espírito tem sido recreado por vós todos. Porque se alguma coisa me gloriei de vós, para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito se achou verdadeiro. E o seu estranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebeste com temor e tremor. Regozijo-me, alegro-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e maravilhosa palavra. Meus queridos, nós vemos aqui já o apóstolo Paulo fazendo um apelo para a reconciliação com os coríntios, porque naquele contexto se havia uma ruptura, naquele contexto se havia uma certa divergência entre ele e o povo daquela cidade em Coríntios.
Embora Paulo estivesse primeiro escrito em 1 Coríntios para corrigir problemas doutrinários, embora Paulo escrevesse os 1 Coríntios para corrigir situações que não condiziam com a palavra de Deus, respondendo perguntas, tirando dúvidas, era necessário Paulo manter esse contato com aqueles irmãos. Quando já entramos na segunda carta de Coríntios, Paulo aqui ele confronta uma minoria de legalistas judeus, que ainda se recusava a aceitar a autoridade apostólica do apóstolo Paulo. E Paulo nesse contexto estava triste. Paulo nesse contexto estava entristecido e explica que as suas provações, as suas lutas, os seus vales, o seu sofrimento, não o desqualificavam como o apóstolo, mas sim revelavam, ele sendo apóstolo, o poder de Cristo sobre a fraqueza humana e consequentemente sobre a vida do apóstolo Paulo. Paulo também nesta carta, ele roga aqui aos seus oponentes, aos coríntios, aos oponentes lá naquela cidade de Coríntios, que aceitem o maravilhoso dom da salvação que é de Deus, e faz um apelo emocional para que abram o seu coração, para que recebam, para que aceitem o servo de Deus. Para Paulo era impossível. Para Paulo ele entendia que o crente e o incrédulo eram impossível de servirem juntos. Era impossível de caminharem juntos. E diante disso, nós devemos entender, meus irmãos e minhas irmãs, não diferente dos dias de hoje, que a igreja, o templo sagrado de Deus, e seus membros devem se afastar de qualquer coisa que desagrade a Deus, de qualquer coisa que possam contaminá-lo na sua caminhada cristã, de qualquer coisa que venha consequentemente afastar ou tirar da sua caminhada rumo à santidade. E Paulo ele conclui no capítulo 6 com um apelo à santidade, e nós vemos isso no verso 17 e 18, na primeira carta, no capítulo número 6, diz assim: por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E no verso 18 ele diz: e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja, meus irmãos, que naquele apelo, Paulo ele citou as grandes promessas da comunhão com Deus, dizendo que Deus habita em meio aos fiéis, que Deus habita ao meio daqueles aos quais o adoram. E Paulo refere aqui que Deus requer santidade do seu povo. Deus requer uma vida de santidade, e que é uma vida que agrada a Deus, é uma vida que Deus requer de cada um de nós. E nesse capítulo 7 nós constatamos que Paulo mostra que Deus nos concede plena comunhão, desde que nós nos purifiquemos de toda impureza, seja tanto da carne quanto do espírito, e que nos aperfeiçoamos, que a nossa busca deve ser aperfeiçoarmos cada vez mais na busca pela santificação, no temor a Ele mesmo, a esse Deus tão poderoso. Nesses mesmos versos, Paulo volta a falar sobre os problemas que tinham ocorrido entre ele e os coríntios. E ele, de modo transparente, de modo contundente, de modo claro, pediu aos coríntios, os cristãos em Coríntios, que abrissem o seu coração, afirmando que ele sempre agia com fé e com sinceridade. Paulo era um homem sincero, Paulo era um homem transparente, Paulo era um homem íntegro, as suas credenciais demonstravam isso, mas ele desejava manter uma perfeita comunhão com os seus queridos irmãos. E aqui, meus irmãos, Paulo nos mostra, meus irmãos, que a tristeza segundo Deus, ou a tristeza pelo pecado, é o que nos leva ao arrependimento. A tristeza que nós devemos ter pelo pecado é o que nos leva ao arrependimento. Veja, meus irmãos, que aqui quer dizer que somente quando nós nos estressamos pelo pecado, somente quando nós nos sentimos desconfortáveis pelo pecado, somente quando o pecado ele nos tira nós do conforto, quando ele nos faz sentir vergonha, somente quando nós, meus irmãos e minhas irmãs, entendemos que o pecado não deve fazer parte da nossa vida, na vida do crente, nós começamos a dar frutos
do verdadeiro arrependimento. Somente quando o pecado não faz mais parte da nossa vida, seja na nossa vida secular, seja no nosso trabalho, seja no nosso casamento, seja em qualquer esfera da nossa vida, nós entendemos, nós começamos a dar frutos do verdadeiro arrependimento. Uma vida de arrependimento, estando longe da vida em pecado e cheios da presença de Deus, cheios da graça de Deus. E Paulo, através da vida de Paulo e dos coríntios, dos irmãos de Coríntios, após eles receberem Paulo, nós vemos algumas características do verdadeiro arrependimento. Arrependimento esse que alegra a Deus e edifica os irmãos. E aqui nós vemos já aqui no verso número 1, onde Paulo, meus irmãos, minhas irmãs, Paulo ele trata de forma contundente, aqui no em 2 Coríntios, também meus irmãos fazemos conhecer a graça de Deus que foi dada, no capítulo número 7, nós vemos aqui Paulo falando, que, amados vistos, temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do espírito, e aperfeiçoando-nos a santidade do temor a Deus. Meu irmão, minha irmã, Paulo aqui está dizendo que Deus quer que nós estejamos no mundo, porque aqui é onde nós devemos cumprir o nosso chamado, é aqui onde nós devemos cumprir a nossa missão. Porém o Senhor não quer que nós sejamos no mundo, o Senhor não quer que nós estejamos, meus irmãos, minhas irmãs, contaminados por esse mundo. Deus quer que nós estejamos aqui, porém Ele quer que estejamos acima do mundo, Ele quer que nós estejamos acima dos padrões do mundo, não pelas nossas forças, não pelo nosso intelecto, não pela nossa capacidade mental, não, meus irmãos, mas pela nossa dependência de Deus. Aqui o nosso padrão de vida, meus irmãos, Deus quer que o nosso padrão de vida, nosso padrão de moral, nosso padrão de fé, nosso padrão, meus irmãos, minhas irmãs, de prática, ela deve ser pautada nas Sagradas Escrituras e dirigida pelo Santo Espírito. É assim que Deus quer que nós andemos em rumo à santidade, é assim que Deus entende que nós temos um coração arrependido e vivemos em contínua santidade. Meus irmãos, minhas irmãs, não podemos, meus queridos, dar um jeitinho na Bíblia. Não podemos, meu Deus, meus irmãos, minhas queridas, não podemos diminuir ou alterar o sentido das palavras contidas, as palavras divinas que estão contidas nas Sagradas Escrituras. Nós não podemos, meus irmãos, minhas irmãs, colocar a palavra de Deus conforme aquilo é a nossa vida. Não, a nossa vida ela tem que ser pautada na palavra de Deus. A nossa vida tem que ser contida dentro, confirmada, caminhada de acordo com a palavra de Deus. Meus irmãos, aqui muitas pessoas hoje querem sujeitar a palavra de Deus, querem sujeitar o que Deus diz conforme a vontade dele. E não deve ser assim. Nós devemos interpretar, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, entender que as Sagradas Escrituras é que moldam a nossa caminhada cristã. É as Sagradas Escrituras, meus irmãos, minhas irmãs, que nos levam rumo à santidade. Meus queridos, quando nós começamos a misturar a verdade de Deus com as nossas opiniões, quando nós começamos a misturar as verdades de Deus com aquilo que nós queremos, quando nós queremos misturar as verdades de Deus com aquilo que nós achamos correto, com absoluta certeza, meus irmãos, minhas irmãs, nós tenhamos a falar. Nós sejamos, meus irmãos, minhas irmãs, a decepcionarmos. Mas aqui, meus irmãos, meus irmãos, nós devemos entender, e a palavra de Deus diz, e o Espírito Santo está dizendo hoje, que os tempos mudam, os povos mudam, os costumes mudam, mas a mensagem de Cristo continua a mesma. O recado divino continua o mesmo. A palavra do Senhor, ela não muda, ela é imutável, ela é inerrante, ela é, meu Deus, meus irmãos, é eterna, ela é a mesma, ontem, hoje e sempre será. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, Deus requer separação. Deus requer consagração desse povo. E isso inclui a mim e inclui a você, inclui a nós. Porque Ele é um Deus santo. E Ele quer santidade na vida do seu povo. E pautado na sua inerrante e maravilhosa palavra. Amém? Verso 2 e verso 4. O verdadeiro arrependimento concede um coração acolhedor. Recebei em vossos corações, a ninguém fizemos injustiça, a ninguém corrompemos, a ninguém exploramos. Não digo para vos condenar, pois já tenho declarado que estáis em nossos corações. Para juntos morremos e juntos vivemos.
Grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Meus queridos, é importante observar que alguém como o apóstolo Paulo, com as suas credenciais, após exortar os coríntios, pede espaço para adentrar em seus corações, no afã, no desejo de não perder como irmãos, não perdê-los, meus irmãos, mas não afastá-los como irmãos e ganhá-los como amigos. Meus irmãos, minhas irmãs, foi assim que Jesus nos ensinou. Nós vemos lá em Mateus capítulo 18, versículo 15, diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá, e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Veja, meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós queremos as pessoas que nos agradam perto de nós. Sempre é bom estarmos de pessoas que são agradáveis aos nossos olhos, mas o coração acolhedor, ele não trabalha dessa forma. O coração acolhedor, ele pega aquele que está contaminado pelo pecado, aquele que muitas vezes aos nossos olhos é desagradável a nós, é aquele que muitas vezes aos nossos olhos nós não queremos que ele esteja próximo a nós, porque eles nos incomodam. Mas o coração acolhedor, ele não vê dessa forma, e é dessa forma que Jesus nos ensina. E aqui também em Mateus capítulo 5, no versículo 23 e 24, Jesus também nos ensinou para que ao apresentarmos a nossa oferta no altar, nós devemos reconciliar os irmãos, para depois apresentar a oferta. Ser acolhedor não é dar nos irmos na igreja. Ser acolhedor, meu irmão, minha irmã, é você ser acolhedor com o próximo, por aquele que te busca, por aquele que te procura, por aquele que necessita conhecer a essa palavra, a esta maravilhosa salvação, é esse plano de salvação que um dia foi encaminhado a você, num dia que você encontrou, que você foi alcançado. É assim que é um coração acolhedor, que se preocupa com almas, que se preocupa com vidas que estão perdidas, vidas que estão cegas espiritualmente, vidas que estão contaminadas e arrasadas pelo pecado. O cristão que experimentou o verdadeiro arrependimento, meu irmão, minha irmã, ela acolhe no coração. O cristão que experimentou o verdadeiro arrependimento, ele tem um coração acolhedor. É acolhendo no coração que a igreja de Jesus Cristo cumpre o seu papel como corpo de Cristo. É impossível ser membro do corpo de Cristo não atuando como o próprio Cristo. E é muito interessante que nos nossos cafés nós estamos compartilhando algumas ideias, e o pastor André, ele falou assim: Wagner, eu estou começando um grupo lá em Osasco, nós encontramos um espaço e nós vamos começar a ser a igreja. E a primeira coisa que eu quero ensinar para a minha igreja, a igreja que Deus me confiou, é ela ser uma igreja acolhedora. Os irmãos que estão aqui desde aquele tempo, vocês trabalharam um livro, a igreja acolhedora, como ser uma igreja acolhedora. Inclusive eu quero o meu, que você está me devendo, amém? E a gente conversava e ele compartilhava os benefícios, as bênçãos que era a igreja se tornando uma igreja acolhedora, recebendo os perdidos, recebendo os pecadores, recebendo aqueles que não entendiam nada, o que se queria dizer o plano da salvação, qual o princípio, qual o fundamento de Cristo Jesus aqui na terra. E sendo uma igreja acolhedora, foi se encaminhando dessa forma. E eu louvo a Deus hoje por estarmos aqui na Igreja Abrace, né? Fruto daquele começo no qual nós compartilhamos um pequeno café, e eu louvo a Deus por isso, louvo a Deus por esse momento. E o cristão, meu irmão, que experimentou verdadeiro arrependimento, ele não trata com injustiça, ele não condena o próximo, ele não menospreza o próximo. Jesus disse para não julgarmos uns aos outros, isso está lá em Mateus capítulo 7, no versículo 1 e versículo 2, lá quando nós estudamos lá as bem-aventuranças, lá quando nós estudamos o Sermão de Monte, nós temos várias questões que nos ensinam como ser igreja, nos ensinam como ser cristãos. Algumas coisas nos confrontam, algumas coisas nos tiram do conforto, nos humilham, muitas vezes nos faz sentir envergonhados. Mas o Sermão do Monte é aquele mandamento, é aquela instrução ao qual todos nós devemos compartilhar para com aqueles que não conhecem a Cristo. E Jesus sabia que a lei dava margem para condenar alguém,
Mas, meus queridos, nós entendemos que o pecado não deve fazer parte na vida do crente. E não fazendo parte na vida do crente, esse mesmo Jesus entende que a sua interpretação no Antigo Testamento, através da lei do amor, não permite que o cristão condene ao outro, que o cristão não menospreze o outro, e sim manifeste o seu amor pelo próximo. No verso 4, Paulo mostrou que os cristãos que experimentaram o verdadeiro arrependimento, ele se alegra com os outros, e independente das circunstâncias, seja na alegria por uma bênção, ou seja por uma dificuldade na tribulação, a alegria do cristão deve ser o mesmo, independente das circunstâncias. O verdadeiro arrependimento, meu irmão, minha irmã, envolve não só a mudanças de ações, mas a mudança de coração. Tornar-se arrependido não é mudar-se nas suas só atitudes, mas sim mudar-se o seu interior. Isso você vai mudar sozinho? Nós vamos mudar sozinho? Não, só através do Espírito Santo de Deus, só através das Sagradas Escrituras, só talvez nós o que, meus irmãos? Tendo a vida de regra e prática pautada na palavra de Deus. Precisamos, meus irmãos, pedir um coração acolhedor. Precisamos, meus irmãos, pedir um coração sábio, um coração sensível, um coração, meus irmãos, minhas irmãs, voltadas para as coisas do alto, voltadas para as coisas divinas. O nosso acolhimento, ele precisa ser baseado no amor de Deus, baseado no amor e no temor a Deus, e não na procura dos nossos próprios interesses, não na procura dos nossos próprios desejos, o interesse do outro. Meu irmão, minha irmã, nós devemos entender que é melhor dar do que receber, e é assim que deve ser uma igreja acolhedora, mais dar do que receber, agradecer, estar alegre no que recebeu pelo Senhor Jesus, pelo nosso Deus maravilhoso. Amém, queridos? O verdadeiro arrependimento, meus queridos, no verso 5, verso 7, alegra o coração do cristão, porque mesmo quando chegamos a Macedônia, está no verso 5 do capítulo 7, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado a vosso respeito, enquanto nos referia às vossas saudações, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, de modo que ainda me regozijei. Meus queridos, aqui nesse ponto desse versículo, o apóstolo retoma o relato de suas viagens, relato nesse que havia sido interrompido por alguns momentos, ali por volta do capítulo número 2, quando ele fez um grande parênteses para expor o seu entendimento sobre ministérios. Paulo então, ele compartilha aqui a sua satisfação. Paulo aqui, ele demonstra o seu gozo, o seu regozijo, demonstra a sua alegria, o seu alívio, o seu consolo, pois da parte de Deus ele recebeu a bênção de não apenas se encontrar com Tito, mas de ouvir abençoadoras notícias do seu fiel colaborador que ele trazia quando veio dos irmãos lá em Coríntios. Paulo se alegrou pelo fato de Tito ter sido bem tratado pelos coríntios, e pelo fato dos coríntios terem demonstrado saudade, terem demonstrado amor, terem demonstrado interesse e zelo pela sua vida e pelo seu ministério. Essas atitudes, meus queridos e minhas queridas, são frutos do verdadeiro arrependimento, e demonstravam que aquele clima antes que havia entre o apóstolo Paulo e os cidadãos lá em Coríntios, entre o apóstolo Paulo e as igrejas que ali haviam, já havia sido superado, já havia sido encerrado. Louvado seja o nome do Senhor. A harmonia haveria voltado naquele contexto, voltado a harmonia no relacionamento entre Paulo e entre os coríntios. E meus irmãos, minhas irmãs, não deve ser diferente no dia de hoje. Nós devemos entender que a verdadeira alegria vem de Deus,
E a alegria que é que fortalece o seu povo. É a alegria de Deus que fortalece a sua igreja. Há muitas formas de alegria que o mundo nos oferece, mas todas elas são vazias, todas elas são passageiras, todas elas têm o seu nível, todas têm o seu prazo, todas elas têm a sua superfície rasa. Mas, meus irmãos, a alegria do Senhor derrama sobre os seus filhos. A alegria do Senhor, ela é plena, a alegria do Senhor é divina, a alegria do Senhor é forte, é perpétua, é eterna. E é essa alegria cristã ao qual nós devemos ter em nós, e nos trazer de volta aos relacionamentos. É essa alegria que a igreja deve portar para ter relacionamentos, tanto entre igreja, entre ministérios, entre os irmãos aqui, mas para com os que estão de fora também. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. O verdadeiro arrependimento é um produto de reflexão. Nós vemos lá no verso 8, verso 10, do capítulo 7, ao qual nós estamos aqui compartilhando. Porquanto, ainda que vos contristeis com a minha carta, não me arrependo, embora antes me tivesse arrependido, pois vejo que aquela carta vos contristou, em algumas versões entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora fogo, não porque foste entristecidos, mas porque o fostes para o arrependimento. Pois segundo Deus, fostes entristecidos, para que por nós não sofreis dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, o qual nos traz pesar. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Meu irmão, minha irmã, aqui nesses versos, Paulo disse que não se arrependia, mas ao mesmo tempo, em algum momento, ele tenha se arrependido logo no princípio. Mas o que ele quer se pautar aqui, o que ele quer nos chamar a atenção aqui, é que Paulo, ele se alegrava. Paulo, ao mesmo tempo, se alegrava. Ele, ao mesmo tempo, também se entristecia. Por quê? Porque ele se entristecia, porque a necessidade de ter escrito essa carta, de muitas vezes dura, ter escrito essa carta aos Coríntios, de forma contundente, muito focado na sua centralidade, trazendo exortação, trazendo orientação, muitas vezes admoestação. O apóstolo Paulo, mesmo assim, ele se alegrou, porque o efeito desejado deixou feliz. O efeito desejado dessa carta dura, escrita aos Coríntios, alegrou o seu coração. Por quê? Porque a tristeza dos Coríntios, quando receberam essa carta, meus irmãos, minhas irmãs, não deixou os irmãos de Coríntios amargurados, não deixou os irmãos de Coríntios violentos, não deixaram esses irmãos em Coríntios, meus irmãos hostis, mas o levou à reflexão e, consequentemente, ao arrependimento. Meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos entender como igreja também, que um dos frutos do verdadeiro arrependimento é quando nos refletimos sobre os nossos, a nossa consciência, nós refletimos sobre os nossos atos, quando nós refletimos sobre os nossos erros, quando nós refletimos sobre as nossas quedas, nós devemos entender e nós ganhamos consciência do pecado. Nós devemos reconhecer, meus irmãos, minhas irmãs, e nós reconhecemos, meus irmãos, minhas irmãs, quando estamos arrependidos, que a santidade e soberana divina de Deus está sobre as nossas vidas. É arrependido, é quando nós temos um coração arrependido, é que Deus se faz presente em nosso meio, é que Deus se faz presente em nossos corações, é que Deus se faz presente em nossa vida, em todas as esferas das nossas vidas. Essa reflexão é que coloca o homem, coloca a mim, a você, a nós, em situação de total dependência de Deus. E é assim que tem que ter a nossa vida, meus irmãos, minhas irmãs. Entendemos que nós somos dependentes de Deus, que nós somos necessitados da misericórdia de Deus, que nós somos necessitados da graça de Deus, que é ela quem nos sustenta, que é ela que nos alimenta, que é ela que nos alicerça e que é ela que nos traz a reflexão de andarmos em caminhar diário com Ele. Amém? O verdadeiro arrependimento leva o cristão à obediência. E nós vemos isso aqui, meus irmãos, acompanhem no texto, no verso 11 e no verso 7. Pois vede quanto cuidado não produziu em vós isto mesmo, o ser de contristado segundo Deus. Sim, que defesa própria, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança. Em tudo provastes estar inocente nesse negócio. Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que o sofreu,
mas para que fosse manifesto diante de Deus o vosso grande cuidado por nós. Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes nós queremos as bênçãos, muitas vezes nós queremos os benefícios que as bênçãos nos trazem, mas nós não queremos seguir a obediência da palavra de Deus. Nós não queremos ser obedientes ao Espírito Santo, sensíveis ao Espírito Santo. Quando Tito chegou à igreja de Coríntio, com uma carta de Paulo advertindo duramente aqueles cristãos naquele contexto, talvez esperasse uma atitude dos irmãos lá em Coríntios áspera, talvez esperasse uma atitude violenta, talvez esperasse uma atitude desagradável, mas ao contrário, muito ao contrário, os irmãos ao Coríntios, louvado seja Deus, eles obedeceram. Aqueles crentes aceitaram as ordens e as instruções da carta escrita pelo apóstolo Paulo, e o melhor de tudo, foram obedientes. E o que o apóstolo colheu com esta carta foi a obediência. Meu irmão, minha irmã, a obediência dos coríntios demonstrou o verdadeiro arrependimento. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, ela torna-se viva em nossas vidas. Ele torna-se viva na vida dos crentes, quando ela é obedecida por nós. Não só de forma, meus irmãos, minhas irmãs, professada, mas também de forma prática. A palavra de Deus deve ser, meus irmãos, minhas irmãs, a nossa regra de fé em prática. Meu irmão, minha irmã, você é um crente, meu irmão, minha irmã, e ela deve ser pautada na sua vida, no entendimento das instruções das Sagradas Escrituras. O seu casamento deve ser pautado conforme as Sagradas Escrituras. A sua forma de lidar com os seus negócios devem ser pautados nas Sagradas Escrituras. A sua forma de lidar com a sociedade deve ser obediente às Sagradas Escrituras. A forma como nós tratamos os nossos filhos, os nossos familiares, elas devem ser obedientes às Sagradas Escrituras. Tudo aquilo que nós precisamos, meus irmãos, minhas irmãs, as Sagradas Escrituras têm. Tudo aquilo que nós precisamos andar conforme a obediência de Deus, as Sagradas Escrituras têm. Se você quer ser um bom pai, se você quer ser um bom marido, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser um crente que agrada a Deus, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente às Sagradas Escrituras. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus nos ensinou, e está lá, meus irmãos, minhas irmãs, em Hebreus capítulo 5, versículo 8, quem estiver com a palavra de Deus, por gentileza. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Meu irmão, minha irmã, o sofrimento traz obediência. O sofrimento, ele nos traz a estarmos mais próximos de Deus. Toda vez que nós passamos por lutas, toda vez que nós passamos por vales, nós, meus irmãos, minhas irmãs, Deus está chamando você, a sermos mais obedientes à palavra de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, isso aconteceu conosco um dia. Isso aconteceu comigo, com você, com nós um dia, meus irmãos, minhas irmãs, porque em um dia nós nos arrependemos dos nossos pecados. Um dia, meus irmãos, nós passamos a obedecer a palavra de Deus. Um dia, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos alcançados pela maravilhosa graça de Deus, a graça do amor de Deus, e que somente Cristo pode nos dar. E é através dessa maravilhosa graça, através do Espírito Santo, é que nós conseguimos ser obedientes à palavra de Deus. Não pelas nossas forças, não pelos nossos intelectos, mas sim pela ação do Espírito Santo da palavra de Deus sobre as nossas vidas. O verdadeiro arrependimento conduz o cristão ao amor. O verdadeiro arrependimento conduz o cristão ao amor. E nós vemos isso lá no verso 13 e no verso 15 do texto que nós estamos compartilhando, os irmãos que estiverem, por gentileza. Por isso temos sido consolados, e em vossa consolação nos alegramos, ainda muito mais pela alegria em Tito, porque o seu espírito tem sido recreado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós, para com ele não fiqueis envergonhado. Mas como vos dissemos, tudo com verdade, assim também o louvor que de vós fizemos a Tito achou verdadeiro, e em seu entranhável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, e de como o recebestes com temor e tremor a Deus. Meus queridos, aqui
os crentes de Coríntios, meus irmãos, minhas irmãs, estavam cegos de entendimento. Os crentes em Coríntios estavam cegos espiritualmente, não estavam entendendo, não estavam compreendendo o que Deus queria falar com eles. Eles criticavam Paulo, refutavam Paulo, eram arredios ao que Paulo estava lhes escrevendo, estava lhes contando, estava lhes mostrando. Eles davam mais crédito aos falsos mestres, eles davam mais crédito às verdades, às inverdades às quais eram pregadas, às quais eram instruídas. Eles, meus irmãos, minhas irmãs, eles davam mais atenção, davam mais créditos às pessoas que não falavam a verdade, verdades essas contidas nas Sagradas Escrituras. Mas louvado seja o nome do Senhor, quando eles se arrependeram, meus irmãos, minhas irmãs, eles deram uma verdadeira demonstração de amor. Eles deram uma verdadeira demonstração de amor, recebendo muito bem a Tito e dando-lhe crédito às suas palavras. Meus irmãos, minhas irmãs, não pode ser diferente. Não devemos ser diferentes como crentes. Não devemos ser diferentes como igrejas que amam a palavra de Deus e que amam o próximo. As verdades contidas nas Sagradas Escrituras, elas devem ser a pauta ao qual, meus irmãos, minhas irmãs, devem ser, meus irmãos, o arrependimento nas nossas vidas. Meus irmãos, se não houvesse arrependimento na igreja de Coríntio, não haveria amor. Se não houvesse arrependimento na igreja de Coríntio, meus irmãos, eles não teriam tratado também dessa situação como de fato o fizeram. Somente o amor de Deus, somente, meus irmãos, minhas irmãs, o amor desse poderoso Deus, é Ele que nos leva ao verdadeiro arrependimento. O arrependimento verdadeiro, meu irmão, minha irmã, é sempre um passo que damos direção à restauração. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós queremos, meus queridos, ter a restauração sobre as nossas vidas. Queremos restauração na nossa vida financeira, queremos restauração na nossa vida secular, na nossa vida profissional, queremos restauração na nossa família, no nosso casamento, queremos restauração em todas as esferas da nossa vida. Mas, meus irmãos, minhas irmãs, nós não queremos apresentar o amor, nós não queremos amar o próximo, nós não queremos obedecer a palavra de Deus, nós não queremos, meu irmão, minha irmã, ser, meu Deus, um ato carinhoso para com o próximo, não queremos falar desse amor que um dia alcançou você, alcançou a mim, alcançou as nossas vidas, para com o próximo, para aqueles que não conhecem. Meu irmão, minha irmã, somente o amor é capaz de produzir frutos, para que a nossa vida cristã seja realmente com amor. Somente o amor é capaz de produzir frutos para a nossa vida cristã, para que realmente exerçamos o amor de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro arrependimento inspira confiança. O verdadeiro arrependimento inspira confiança. E nós vemos aqui no verso 16, do capítulo 7 da nossa meditação: regozijo-me, alegro-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Regozijo-me, porque em tudo tenho confiança em vós. Meu irmão, minha irmã, o verdadeiro arrependimento, ele inspira confiança. Os frutos do arrependimento ao qual nós demonstramos perante a igreja, é que traz a confiança dentro da própria igreja. O pastor, louva a Deus pela vida do pastor André, por ser um homem ético, por ser uma pessoa que inspira amor ao próximo, tem desejo pela salvação de almas, tem desejo pela salvação de perdidos. E tudo isso, quando se espelhado em prática, ele traz confiança para o seio da igreja, traz confiança para o seio ministerial da igreja. Segundo a Tessalonicenses, os irmãos que tiverem com a palavra de Deus, segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, diz assim: confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhe ordenamos. Segundo a Tessalonicenses capítulo 3, versículo 4, confiamos no Senhor, que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordenamos.
Filemão capítulo 1, versículo 21, outro texto. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Escrevo-lhe certo, isso inspira confiança, isso quer dizer que ele confia, de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Veja, meu irmão, minha irmã, que o apóstolo Paulo aqui, ele compartilha os seus sentimentos com a igreja em Coríntios. Veja, meu irmão, que depois que ele comprova, depois que ele confia, depois que ele acredita, depois que ele enxerga, que ele vê a solução dos problemas por parte dos coríntios, problemas doutrinários, problemas teológicos, problemas de comunhão entre os irmãos naquele contexto. Novamente, a sua confiança, a confiança do apóstolo Paulo para com a igreja havia se recuperado. E meu irmão, minha irmã, não deve ser diferente no dia de hoje. É essa maneira ao qual a igreja hoje, nós irmãos, meus irmãos, que o Senhor está nos dizendo, que Ele gostaria que nós vivêssemos. O Senhor gostaria que nós vivêssemos em completa união. O Senhor Ele gostaria que nós vivêssemos em completa harmonia, uns pelos outros, e em total confiança, uns pelos outros, tendo como sempre, meu irmão, minha irmã, a verdade de Deus como única, verdadeira, absoluta, infalível e inerrante palavra de Deus. É assim que a confiança dentro da igreja, é assim que a confiança dentre os irmãos é restabelecida. Primeiro, pela confiança em Deus, pelas suas bênçãos, pelo seu cuidado, pelo seu tratar, pelo seu guardar, pelo seu alimentar, pelo seu alicerçar para com os seus filhos. E depois pela sua santa, poderosa, absoluta, inerrante palavra de Deus, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos alimenta, é ela quem vai cuidar de nós, é ela que vai ser o alimento absoluto para com a igreja. E eu gostaria de concluir aqui, meus irmãos e minhas irmãs, essa noite, qual o Senhor nos convida, que nós tenhamos, ou que nós venhamos, meus irmãos e minhas irmãs, a ser chamados ao arrependimento e à reconciliação. Meu irmão, minha irmã, se há alguma coisa que você se encontra em errônea com a palavra de Deus, se há alguma coisa que a envergonha perante a palavra de Deus, o Senhor está de braços abertos para recebê-lo, para que você venha se arrepender, para que você venha se reconciliar para com Ele. Que o Senhor também venha nos chamar essa noite, que nós sejamos exortados quanto à importância de se afastar do pecado e se voltar para com Deus. Meu irmão, minha irmã, uma coisa que eu aprendi: quanto mais próximo estamos do pecado, mais longe estamos de Deus. Quanto mais longe estamos de Deus, mais próximos estamos do pecado. O Senhor também nos chama e nos convida, meus irmãos, para que sejamos encorajados, como crentes, a buscar a tristeza piedosa e o verdadeiro arrependimento. O seu coração tem sido piedoso para com o próximo? Você tem sido um membro da igreja piedoso para com o próximo? Isso vale para a nossa introspecção, como temos sido como igreja, como temos sido como crente. Você, meu irmão, minha irmã, minha irmã, tem dado frutos do verdadeiro arrependimento? Você tem vivido em santidade? Nós temos vivido em obediência? Nós temos sido acolhedor para com o próximo, aquele que nós não conhecemos, aquele que não nos conhece, como Jesus, como único e suficiente Salvador? Nós temos sido, meu irmão, minha irmã, nós temos espelhado o amor de Cristo àquele que não o conhece, como igreja? Nós fazemos diferença na sociedade onde a nossa igreja é plantada, onde o nosso lar está constituído. Será que nós fazemos diferença como crentes, como família, como cristãos? Vale uma introspecção, vale uma reflexão de nós como crentes. O Senhor está nos chamando, meu irmão, minha irmã, para que o perdão e a reconciliação sejam essenciais para restaurar relacionamentos rompidos e vivermos uma vida que agrada a Deus. Meu irmão, minha irmã, vale a pena, meu irmão.
nós voltarmos à palavra de Deus, nós voltarmos à base, nós voltarmos às bem-aventuranças, nós voltarmos ao sermão do monte, meus irmãos e minhas irmãs, e restaurar o relacionamento que estão rompidos, os relacionamentos que estão afastados, os relacionamentos, meu irmão, minha irmã, onde infelizmente o nosso coração ainda se encontra peludo, o nosso coração se encontra contrido, o nosso coração se encontra encorajado. O Espírito Santo do Senhor Jesus, Deus está nos chamando para nós nos reconciliarmos, para nós voltarmos aos caminhos do Senhor e consequentemente ao relacionamento com o nosso próximo, e somente assim teremos uma vida que agrada a Deus. Amém? Fechem seus olhos.